ITI, que é um laboratório de técnicas inteligentes, é um laboratório dedicado ao estudo de teorias e resolver problemas com tecnologias de inteligência artificial. A gente está comemorando 20 anos esse ano. A gente fundou o laboratório, eu, a professora Ana e uns outros colegas, em 97. E atualmente, em termos de professores, a gente conta comigo, com a professora Ana Reale e com a professora Ana Rosa Brandão, né? Então, as linhas de pesquisa do laboratório são inteligência artificial, de modo geral. Mais especificamente, eu trabalho com a área de sistemas multiagentes. A professora Ana Rosa também trabalha um pouco nessa área em engenharia de software orientada a agentes e também um pouco de aplicações em educação. E a professora Ana Reale trabalha um pouco com robótica móvel e com aprendizado de máquina, que é uma das áreas de... Eu, especificamente, trabalho mais em aprendizado de máquina, em robótica móvel inteligente e em visão computacional. Então, o que são cada uma dessas áreas? Vou começar pela última, né? A visão computacional é a utilização de câmera e outros sensores, de preferência câmera, em mundos não estruturados. É isso que eu estou mais interessada do que a visão de máquina, a visão computacional, que eu quero o máximo possível colocar em ambiente normal, onde o ser humano vive, convive, colocar essas câmeras e para elas executarem tarefas que possam ser de interesse, desde vigilância até auxílio de pessoas com deficiência. A robótica móvel inteligente, a tarefa básica que a gente está interessado é a navegação, porque um robô móvel que não sabe andar não interessa. Então, a navegação, a gente quer que ele navegue de forma bem eficaz, indo para os lugares que a gente mandou pelo melhor caminho possível, eficiente, que ele seja rápido, né, para atingir as metas, que ele desvie de obstáculos, que ele consiga interagir com o humano num ambiente que eu não mudo nada a forma de atuação do humano. O robô é que tem que se adequar à movimentação e tudo mais do humano. Existem algumas tarefas que são completamente insalubres para a execução por um operador humano. O nosso corpo, para algumas tarefas, não suporta, né? Não suporta algumas tarefas que hoje são feitas por humanos, né? E seria então muito interessante que as máquinas pudessem substituir os homens nessas tarefas. Não só tarefas insalubres, mas também tarefas repetitivas. Tudo envolve sistemas de decisão, que é essencialmente a raiz, o coração de inteligência artificial que todos nós aqui trabalhamos. Então, o processo de decidir, em função das informações que ele extrai do ambiente, decidir qual é a melhor ação a fazer e por quê, isso daí corresponde a um resumo do que é a inteligência artificial. E a técnica de aprendizado de máquina visa fazer com que a máquina aprenda a melhorar as decisões e atuações dela na medida em que ela vai tendo mais e mais experiências. Nós trabalhamos com um aprendizado por reforço. Então, qual que é a ideia do aprendizado por reforço? A gente quer treinar uma máquina para realizar tarefas dando o mínimo de informações possível. Então, a máquina vai tentando algumas ações que ela pode fazer e ela observa, através de alguns sensores que ela tem, o que aconteceu quando ela efetuou aquela ação. Então, se aquela ação ajudar ela a realizar a tarefa que a gente está tentando programar a máquina para fazer, ela vai repetir aquele caminho até que ela resolva a tarefa. Esses algoritmos aí, que está todo mundo falando em algoritmos, agora você lê no jornal corriqueiramente a palavra algoritmo, né? Então, na verdade, são técnicas que a gente desenvolve, né, para resolver problemas que são problemas difíceis, né? E num tempo que seja aceitável, né? Porque quando você quer uma solução dada pela máquina, você não quer ficar esperando muito tempo para receber essa solução. Em sistemas multiagentes, eu trabalho mais com a parte de engenharia, do desenvolvimento de sistemas multiagentes. E a minha preocupação maior são com questões relacionadas à interoperabilidade de sistemas abertos, né? Quando a gente fala em internet, a inteligência acontecendo aí, os agentes que representam pessoas, sistemas abertos onde agentes podem entrar e sair, uma questão importante é como esses agentes vão interagir com os sistemas.
Então, essa área estuda esses fenômenos, né? Como é que a gente pode, do ponto de vista computacional, projetar um sistema e introjetar nesse sistema noções como negociação, cooperação, tratamento de conflito entre entidades autônomas, né? A área de sistemas multiagentes pode ser usada em duas finalidades distintas, uma para resolver problemas, né, que é o que a gente geralmente faz em engenharia, e outra é para fazer simulação. É uma área que chama-se simulação baseada em agentes ou simulação baseada em multiagentes. O projeto que eu queria mostrar e ilustrar é um projeto chamado Moise+. Ele foi desenvolvido em cooperação com um colega da École de Mines de Saint-Étienne, na França. Então, o aluno na época fez um doutorado sanduíche e foi alvo de vários projetos USP-COFECUB no início de 2000, da década de 2000. E o objetivo desse projeto era prover um modelo computacional e um framework de programação, a gente estava interessado em programação, para a gente conseguir programar a organização desses sistemas baseados em múltiplos agentes. O que significa uma organização? Significa, por exemplo, que você vai projetar restrições para o comportamento dos agentes. Pegue, por exemplo, um exemplo na universidade em que você tem professores e alunos. Cada um tem um papel e se espera que cada um atinja alguns objetivos dentro do seu papel. Então, existe uma maneira de especificar e tentar restringir o comportamento desses agentes. Imagine que chegue um aluno que entre numa sala de aula e resolva dar aula, né? Pela universidade isso não é possível fazer, então teria que haver um jeito de a gente impedir que isso acontecesse. Isso é só uma metáfora para mostrar como é que isso poderia ser feito do ponto de vista computacional. Então tem um modelo chamado Moise+, que ele é dividido em 3 níveis, um modelo estrutural, funcional e deôntico. O modelo estrutural ele define papéis e relações entre os papéis, para mostrar como é que os agentes podem interagir, quem tem, por exemplo, uma relação de controle sobre os outros agentes que desempenham outros papéis. Aqui tem um exemplo de um jogo de futebol, em que eu tenho papéis como goleiro, defesa, atacante e, por exemplo, o capitão da equipe. Eu tenho também o treinador. Então, o treinador tem autoridade sobre os outros agentes. O que significa ter autoridade? Se o treinador pede para um agente fazer alguma coisa, um jogador, por exemplo, este tem que desempenhar o que o treinador pediu. Tem uma relação de autoridade. Um outro elemento é a dimensão funcional, que é mostrar como as tarefas são organizadas. Então, aqui, por exemplo, tem uma descrição do que seria uma atividade coletiva para marcar um gol. Implicitamente, a gente define a cooperação entre os agentes, né? Os elementos envolvidos em fazer a tarefa. E, finalmente, a dimensão deôntica é ligar essas duas dimensões. Ou seja, dizer que um atacante tem a obrigação de fazer essa tarefa de marcar o gol, enquanto que um defensor tem a permissão de fazer isso, por exemplo, se o jogo tiver aos 45 minutos do segundo tempo e o time estiver perdendo e todo mundo puder atacar. Então isso dá uma flexibilidade de se mudar o jeito do time ou do time de agentes se organizar para atingir o objetivo. Para isso a gente tem financiamento do CNPq, a gente tem financiamento da FAPESP, e tem diversos alunos, tanto de doutorado quanto de mestrado, trabalhando em diversas partes desses processos.